Olá, povo de Deus, povo abençoado. Quero neste momento relatar algo da palavra de Deus, onde nos traz aqui a memória, o cuidado de Deus para com o seu povo, os seus discípulos, aqueles que o seguem, aqueles que está com ele. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 14, Jesus ele diz que foi ter com os discípulos por cima do mar. E logo que os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, o texto da palavra de Deus diz que os discípulos ficaram pasmos, com medo, mas o que me chama muita atenção é o que Pedro fala para Jesus. Quando os discípulos viram ali que estavam sobre o mar, Jesus viu eles sobre o mar, e eles navegavam, o vento soprava ao contrário, né? Mas a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Interessante que o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele anda sobre as águas, né? É o Deus que nós podemos confiar. Ele vai de encontro às nossas vidas, não importa a situação a qual nós estamos passando. Importa que Deus, ele cuida de nós. Ele vai aonde o homem não pode ir, mas Deus, ele vai para guardar as nossas vidas, né? E a Bíblia diz que nesse texto, nessa passagem aqui onde está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, mas eu queria deixar aqui bem claro aquela parte onde Jesus, vinha encontrar com eles sobre as águas e Pedro disse, respondendo aqui no versículo 28 desse capítulo, respondendo-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo do mar. E clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, a Bíblia diz aqui no versículo 31, que Jesus, estendendo a mão, o segurou. Eu me alegro com essa palavra, porque Deus é aquele que não importa onde nós estamos, qual é o problema, a situação que nós estamos passando. O nosso Deus, ele sempre está com a mão estendida. Ele só quer que nós nos aproximamos, ele só quer que nós venhamos até ele. E quando Pedro reconheceu que Jesus disse, olha, não temas, sou eu. Aí Pedro pega e diz para Jesus, Senhor, se és o Senhor, manda eu ir ter contigo, mesmo por cima das águas. E Jesus disse, vem Pedro. Eu trago para mim esta passagem aqui. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente não consegue ver Jesus na nossa frente. A gente não consegue ver o livramento que Deus pode nos dar através da nossa vida, quando nós nos aproximamos, dele. Pedro, ele reconheceu Jesus e disse, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo, eu quero ir até onde o Senhor está. E Jesus disse, vem. Então, essa passagem nos traz aqui, irmãos, algo que, se nós começar a dar o nosso passo a ir até Jesus, ele não importa o vento que se levanta. Pedro, ele foi, andou até Jesus, mas logo ele começou o vento soprar forte, e o texto diz que o vento soprou forte e Jesus começou, ele não via mais Jesus. Aí ele começou a afundar. Mas quando ele estava afundando, indo para o fundo do mar, ele começou a clamar a Jesus. Ele disse, Jesus,
me socorre. Talvez, irmãos, você que está passando por uma situação difícil agora, o que Jesus quer ouvir de você é uma palavra, dizendo para que Jesus me ajuda, Jesus me socorre. O que Pedro falou ali naquele momento era para que Jesus, ele despertou Jesus dizendo assim: olha, socorre-me, Senhor, socorre. Não importa a situação que nós estamos passando, se você clamar, se você buscar, se você pedir a Jesus, Ele vai estender a mão para você. Além do qual a palavra de Deus diz que Jesus, ele já vai na nossa frente, né? Ele vai tirando as barreiras. A Bíblia diz que o profeta Isaías, né? Lá no capítulo 43, no versículo número 2, a Bíblia diz que quando nós passarmos pelas águas, eu estarei contigo. Então, independente da situação, independente do vento que está soprando ou aonde você está, Deus está contigo, Deus está conosco. Se você afirmar isso, se você confiar, a mão de Deus ela não vai ficar encolhida, ela vai estar estendida. A Bíblia diz que ela está estendida, né? E os seus ouvidos não está agravado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo os seus ouvidos para não ouvir. Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir a sua voz, pedindo socorro a Ele, porque Ele quer te ajudar. Mas muitas das vezes, mediante a situação, em vez de você clamar a Deus, você se cala, você se aquieta, você para, você fica pasmo. Não pare, Jesus está contigo, Ele só está mandando você, Ele só quer que nós venhamos clamar a Ele, buscar a Ele de todo o nosso coração. Né? O profeta Isaías ele afirma dizendo que quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha aí o que Deus faz, não importa a situação que você está passando, Deus é aquele que pode te socorrer, é aquele que pode te salvar. Assim como ele salvou Pedro, ele estendeu a mão para Pedro, ele disse: vem, Pedro. E Pedro olhou para Jesus e começou a andar sobre as águas. Mas o adversário da nossa alma, ele não quer que nós vamos até Jesus. Então o que ele faz? Ele causa ventos, tempestades, cria situações, problemas para impedir de você chegar até a Jesus. Mas se você clamar, assim como Pedro clamou a Jesus: Jesus me socorre. Se você disser: Jesus me ajuda, se você disser: Jesus me socorre, o Senhor está com a mão estendida. Não importa a situação, não importa o vento que está soprando sobre a sua vida. Os discípulos estavam ali remando, o vento era contrário, porque a situação ela é criada mediante para você não se chegar diante de Deus, para impedir de você alcançar seu objetivo. Mas se você colocar Deus na tua frente, Ele vai na tua frente. A Bíblia diz que Ele está conosco. Ele vai, se você está passando por alguma situação difícil, como diz o profeta Isaías, né? Se você está passando por uma situação difícil, Jesus ele disse assim: se quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Os discípulos estavam passando sobre aquele mar, mas Jesus estava com ele. O vento se levantou, aquela tempestade, Jesus estava com ele. Você precisa ter convicção, olhar que há um Deus que cuida de ti, Deus está cuidando de nós, Deus está com a mão estendida, Ele só quer ouvir da nossa boca, dos nossos lábios: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, estende a mão. Jesus, Ele estende, Ele socorreu a Pedro que estava descendo sobre o fundo do mar. Eu não sei qual é a situação, aonde está te levando agora, mas eu creio que você vai clamar. Se você clamar, Deus vai te ouvir. Se nós chamar por Jesus, Jesus ele vai te ouvir. E a Bíblia diz que Jesus ele estendeu a mão sobre Pedro. No versículo de número 31, logo Jesus estendendo a mão, o segurou. Deus quer segurar na tua mão. Deus quer te guardar, Deus quer te livrar dessa situação a qual você passa, nós estamos passando, mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele faz aquilo que o homem não pode.
Creia tão somente. Eu quero estar aqui fazendo agora uma oração para você que está ouvindo essa palavra. Se você está passando por algum vento, é momento de você orar para Jesus, clamar a Deus como Pedro clamou. O vento soprou, mas Pedro, ele clamou: Jesus, me socorre. Fala para Jesus te socorrer. Ele vai socorrer, não importa a área, a situação que você está passando, se é na saúde, se é na vida financeira, se é na família. Mas Jesus vai te socorrer nesta hora. Eu não sei qual é o vento que qual é a tempestade que tem se levantado sobre a sua vida, mas o Senhor, se você clamar, Ele vai estender a mão para ti e vai te socorrer. Creia nessa palavra. Se você tem a oportunidade de passar para outra pessoa, compartilhe. Venha compartilhar passe para seu amigo, para que chegue até outra pessoa. Então vamos compartilhar com essa mensagem. Talvez tem pessoas, ente querido seu, que está lá do outro lado, o vento está soprando, ela quer caminhar e não consegue. Leva essa mensagem para que desperte nela um desejo de clamar por Jesus, um desejo de buscar a Deus, um desejo de abrir a boca e dizer: Jesus, me socorre. Estenda a mão para Jesus, para que Jesus te alcance. A mão dele está estendida. Eu quero orar para você, eu quero orar por cada um de nós neste momento. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, neste momento, meu Deus, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, que está com a tua mão estendida, Senhor, assim, meu Deus, como o Senhor socorreu Pedro quando ele clamou, Pedro, quando estava indo até a ti, foi o Senhor mesmo que mandou ele ir. Quando ele reconheceu: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Aí o Senhor disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro começou a ir, mas o vento se levantou. Quantas pessoas hoje querem ir até o Senhor, mas tem levantado muito vento, muita tempestade, tem se levantado o mar, tem ficado bravo, mas o Senhor faz aquietar o vento, o Senhor faz calmar toda a tempestade, todo o vento. Então, meu Deus, calma toda a tempestade que tem se levantado contra esta pessoa para impedir dela se chegar diante de ti, assim como se levantou aquele vento para impedir de Pedro chegar até o Senhor. Mas quando o Senhor viu a sua voz, ele clamando ao Senhor, o Senhor estendeu a mão. Pai, estende a mão sobre esta pessoa, alcança ela onde ela estiver nesta hora e socorre, Senhor, e ajuda para que o nome do Senhor seja glorificado nesta família, neste lar, nesta casa, nas nossas vidas. Pai, eu coloco nas tuas mãos e já te agradeço, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais. Amém. Glória a Deus.